Olá, meus amores, tudo bem? Então, semana passada, nós vimos o que são as orações subordinadas substantivas e nós aí conhecemos três classificações desse tipo de oração. Hoje, nós daremos continuidade a essas orações e nós veremos mais três classificações. Então, primeiramente, vou fazer uma pequena revisão, do que nós aprendemos sobre a definição, o conceito de oração subordinada substantiva e depois nós estaremos aí dando continuidade a esse estudo. Vamos lá? Então, vamos lá, meus amores. Nós iremos ver aí a oração subordinada substantiva, mas a segunda parte dela, tá bom? Relembrando, são as orações que têm uma função sintática para a oração principal. Professor, eu não me lembro o que é uma função sintática. Então, é quando nós analisamos uma oração e nós encontramos dentro dela um sujeito, um objeto direto, objeto indireto, um complemento nominal e por aí vai, tá bom? Há 6 possibilidades, consequentemente, teremos 6 orações subordinadas substantivas. Então, vamos lá. Na semana passada, nós vimos a subjetiva, nós vimos a predicativa e nós vimos a apositiva, tá bom? Hoje, nós veremos as outras 3. Geralmente, a oração principal e a oração subordinada substantiva são ligadas pelas conjunções integrantes que e se, tá bom? Como nós veremos também nos exemplos de hoje. A oração principal não tem conjunção, enquanto a oração subordinada substantiva é iniciada pela conjunção integrante, tá bom? Nós também veremos nos exemplos de hoje isso daí. Então, vamos lá. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. É aquela que desempenha a função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, essa daí, nessa oração, ela vai desempenhar o papel de objeto direto. Professora, como é que eu acho um objeto direto? Lembrem-se sempre perguntando ao verbo. Por exemplo, todos querem que você ganhe o concurso. Nós temos aí, a conjunção que, a gente sempre se norteia por ela. Olha aqui a conjunção integrante que. Nós partimos a oração aqui antes dela, como nós vimos também na semana passada, O que vem antes dela, por não ter nenhum tipo de conjunção, é a oração principal. E é a esse verbo aqui que nós vamos fazer a pergunta. Todos querem o quê? Que você ganhe o concurso. Fiz a pergunta para o meu verbo e eu tive um complemento para o meu verbo, nesse caso, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Um outro exemplo. Ele verificou se todos estavam presentes. Encontrei a conjunção integrante se, ok? Vou me nortear por ela. Vou partir aqui, antes dessa conjunção. Ele verificou é a minha oração principal. Ele verificou o que, se todos estavam presentes. Eu tive um complemento para o verbo verificar. Nesse caso, se todos estavam presentes, oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. É aquela que desempenha a função de objeto indireto do verbo da oração principal. Na maior parte dos casos, vem precedida de preposição. Então, vamos aí. Professora, eu não me lembro o que é uma preposição. Vamos lá? De, para, com, a, em. Esses são alguns exemplos de preposição, tá bom? Então, novamente, eu pego, procuro aqui a minha conjunção integrante, vou me nortear por ela. No caso é o que? Só que agora, o que nós temos aqui antes dessa conjunção, que está aqui em verde, nós temos uma preposição. Então, agora eu vou partir a minha oração
antes dessa preposição. Então, vamos lá. Ele me convenceu. É a minha oração principal. Vou fazer a pergunta ao verbo convencer. Me convenceu de que? De que eu estava errada. De que eu estava errada. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu tenho uma preposição e essa oração respondeu, ela complementou a oração anterior, ok? Meu pai insiste em que eu estude. Meu pai insiste em que. Nós temos aqui a conjunção que, e antes dessa conjunção eu tenho uma preposição, a preposição em. Vou partir a minha oração, né, aqui antes da preposição. Nesse caso, em que eu estude, está completando a oração anterior, que é a oração principal. Ela está respondendo, né, o verbo insistir. Em que eu estude, oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Mas ainda temos aí um questionamento, né, sobre esse tipo de oração, a subordinada substantiva objetiva indireta. Vocês se lembram que eu falei no slide anterior que em alguns casos, né, eu falei ali que geralmente ela vem precedida de preposição. Então isso quer dizer que pode acontecer casos, né, podem acontecer casos dela não aparecer a preposição. E eu coloquei aí, ela pode estar, essa preposição, implícita. Como assim, professora? Vamos analisar a oração abaixo? Marta não gosta que a chamem de senhora. Então, olha só. Marta não gosta de algo. Ela não gosta de quê? Nós temos aqui a conjunção, parti a minha oração. E como eu falei, quem não gosta de algo. Olha aqui de verde. Do que ela não gosta? Ela não gosta que a chamem de senhora. Mas está faltando algo, não está? Está. Está faltando a preposição de. Então, aqui seria, Marta não gosta de que a chamem de senhora. Como essa preposição de está implícita, ou seja, ela deveria estar aqui, eu sei que ela deveria estar aqui, mas ela não está. Mesmo assim, nós temos um caso de oração subordinada substantiva, objetiva indireta, ok? E para finalizar, mas não menos importante, oração subordinada substantiva completiva nominal. Bom, enquanto o objeto direto e o objeto indireto, né, completam o verbo, completam o sentido do verbo, né, nós temos aí o complemento nominal, que será um termo onde ele irá completar um adjetivo, um substantivo abstrato ou um advérbio. Geralmente ele vem também acompanhado de preposição, mas eu vou repetir. Ele vai completar o sentido do adjetivo, ele vai completar o sentido do substantivo abstrato e ele vai completar o sentido de um advérbio. Para nós entendermos melhor, eu coloquei um exemplo de cada um. Então, olha só. Eles estão certos de que ganharão o jogo. Tenho aqui a minha conjunção integrante. Tenho uma preposição de, minha frase estaria partida aqui, né, separada aqui. Só que agora eu não tenho mais um verbo aqui. Eu tenho um adjetivo, olha aqui que eu coloquei em laranja. O adjetivo certos. Então vamos lá, eles estão certos. Certos de quê? De que ganharão o jogo. De que ganharão o jogo está completando o sentido do adjetivo. Nesse caso, de que ganharão o jogo é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela completou o sentido de um adjetivo. Outro exemplo. Todos tinham certeza de que ela viria. Tenho aqui a minha conjunção integrante que, correto? Antes dela eu tenho a preposição de. Parto a minha oração aqui, né? Divido ela aqui. Todos tinham certeza, é a minha oração principal. Só que agora eu tenho um substantivo abstrato. O substantivo abstrato, certeza. Todos tinham certeza. Certeza de quê? De que ela viria.
De que ela viria está completando o sentido do substantivo abstrato certeza. Nesse caso, de que ela viria, oração subordinada substantiva completiva nominal. E logo abaixo, nós iremos independentemente do que ela resolver. Temos aqui a conjunção integrante que. Antes dela temos a preposição do. Divido a minha oração aqui, correto? Então, nós iremos independentemente do que. Do que ela resolver está completando o sentido do advérbio independentemente. Independentemente é um advérbio, né? E aí nós estamos completando aí esse sentido dessa palavra. Do que ela resolver, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Então, meus amores, essa foi a nossa aula sobre oração subordinada substantiva. Nós fechamos aí, né, este conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Grande beijo e até a próxima!